Olá, hoje nós vamos falar sobre ciclo de refrigeração. Eu sei que você já conhece o ciclo de refrigeração, você já estudou o ciclo de refrigeração, mas eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio ao explicar esse ciclo de refrigeração. Talvez eu explique de uma forma um pouco diferente do que vocês viram lá na escola, né? Eu utilizo toda aquela parte primeira, né, de termodinâmica, de conceito de pressão, de temperatura e principalmente transferência de calor para aplicar nessa forma que eu explico o ciclo de refrigeração. Isso facilita a compreensão da função de cada componente para que na hora de identificar um defeito fique mais fácil, né? Eu gostaria que vocês lembrassem bem umas aulas anteriores, que aquela que nós falamos sobre transferência de calor, né? Porque é o que um equipamento de refrigeração faz, é o que o ciclo de refrigeração faz. E, em especial, a transferência por convecção. Aquele que eu, inclusive, coloquei o funcionamento básico do aquecedor solar para mostrar a vocês, né, comprovar a vocês que para que eu quando altero a temperatura de um fluido, eu altero sua densidade. E com isso eu posso fazer um fluido circular sem a necessidade de uma bomba ou de um compressor, né? É lógico que a maneira como eu explico é uma maneira 100% teórica, praticamente não tem como colocar em prática, mas eu gostaria que vocês acompanhassem e fossem realmente acompanhando a minha explicação. Não ficasse pensando mais lá na frente, julgando o que vai vir depois, tá? Acompanhe que eu acho que vai ficar legal, tá? Então vamos lá. Bem, ciclo de refrigeração. Então nós vamos ver o funcionamento do ciclo e os componentes básicos, a função de cada componente básico. O que um equipamento de refrigeração faz, né? Nós já vimos isso, mas eu gosto de reforçar. Transfere o calor de um ambiente que se quer resfriar para outro ambiente. Então, qualquer equipamento de refrigeração, a única coisa que eles fazem é transferir o calor de um ambiente para outro. E nós, que profissionais da refrigeração, temos a obrigação de facilitar o trabalho desses equipamentos. Como que ele faz isso? Através da evaporação e condensação de um fluido refrigerante. Nós já vimos que através da evaporação, né, da vaporização de um líquido, ele absorve calor. E quando a gente retira o calor desse vapor, ele volta a ser líquido, então ele se condensa. Vamos considerar o R22, né? Nós vamos utilizar o R22 nessa nossa experiência e nós sabemos que o R22 a 1 atm, ele se evapora a 40 graus negativo. Na realidade não é 40 graus negativo, é 40,8 graus negativo. Mas aqui eu adotei somente o 40 negativo para facilitar. Então eu vou pegar nessa experiência uma garrafa com R22, colocar de cabeça para baixo, colocar aqui uma serpentina. Por que eu estou colocando de cabeça para baixo? Que é para na hora que eu abrir essa garrafa, o que vai sair dessa garrafa vai ser o refrigerante R22 no estado líquido. Coloco essa serpentina dentro de um ambiente. Quando eu abrir, o gás vai começar a circular na serpentina. Como essa serpentina ela está aberta, então a pressão reinante aqui é a pressão de 1 atm. Então esse refrigerante vai se evaporar a 40 graus negativo. Consequentemente, a serpentina vai ficar a uma temperatura de 40 graus negativo.
Quando na refrigeração existe uma relação entre a temperatura interna e a temperatura da serpentina. Essa diferença, esse ΔT, nós vamos ver mais adiante, que geralmente são 6 graus, mas aqui eu vou considerar 10. Então, significa dizer que a temperatura interna desse ambiente vai ficar em 30 graus negativo. Lembrando que o refrigerante, enquanto ele está se evaporando, sua temperatura permanece constante é o calor latente. E depois que ele vaporiza completamente, ele começa a ganhar temperatura, né? Mas vamos supor que eu não queira uma temperatura tão baixa que nem essa, né? Se eu for colocar uma temperatura de menos 30 numa câmara ou num refrigerador, eu não vou conseguir, por exemplo, guardar minha cerveja lá, né? Então, vamos considerar que eu queira, dentro desse ambiente, uma temperatura de 10 graus positivo, né? Só para refrigerar um pouco, né? Ora, se eu quero a temperatura de 0 graus, de 10 graus, significa que a serpentina tem que estar a 0 graus. Como é que eu consigo fazer isso? É simples, lembra? Essa serpentina estava a menos 40, por quê? Porque estava com a pressão atmosférica normal aqui. Então, se eu aumentar essa pressão, eu vou aumentar a temperatura de menos 40 para 0. Então, como que eu faço esse aumento de pressão? Colocando um registro ali na saída. Então, como eu falei com vocês, o refrigerante está entrando aqui na forma líquida e vai recebendo o calor do ambiente e vai se evaporando. E vai chegar num ponto que ele vai estar totalmente em forma de vapor. Aí o que vai acontecer? Essa temperatura do vapor vai aumentar. Nesse exemplo aqui eu coloquei 2 graus, ou seja, esse vapor foi superaquecido em 2 graus. Bem, só que esse sisteminha, embora funcione, eu tenho o problema aí do consumo do gás, né? Eu não estou reaproveitando o gás, eu estou desperdiçando ele. Mas eu não quero isso, eu quero reaproveitar o gás que está saindo aqui, né? O vapor que está saindo daqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso passar esse vapor para uma outra serpentina, trazendo a serpentina de volta para a garrafa, e eu preciso retirar o calor desse vapor. Então, eu vou colocar essa serpentina dentro de um recipiente com água, onde eu vou ter uma água entrando e água saindo. Ou seja, uma água circulando. Para que isso? Para que ela não fique quente, né? E qual vai ser a temperatura dessa água? A temperatura dessa água tem que ser inferior a 2 graus. Por que isso? Para que eu possa retirar o calor, possa resfriar esse vapor. E aí então ele vai voltar a ser líquido. Então eu vou botar aqui a temperatura da água a 0 graus. Então nessa condição, esse vapor que está chegando aqui a 2 graus vai encontrar uma água que está a 0 graus e vai se condensar. Nós sabemos que não existe uma troca de calor perfeita nessas condições aqui, mas teoricamente a gente vai considerar. Então, se eu estou considerando aqui uma troca de calor perfeita, o refrigerante vai sair daqui em forma líquida a 0 graus. Vai caminhar para cá. Como agora eu estou com o sistema fechado, eu não preciso mais dessa garrafa. Então vou botar direto. Então, ó, chegou a 0 graus. Aqui a 0 graus vai retirar o calor desse ambiente, vai evaporar, virando vapor numa temperatura de 2 graus aproximadamente. Chegou aqui, vai ceder calor para a água e beleza, ó. Já tem um sistema de refrigeração aqui, né? Onde o calor desse ambiente está sendo transferido para essa água aqui.
Mas para que eu monte um circuito desse, um sistema desse, tá inviável, né? Por que que é inviável? Por causa da temperatura dessa água. Eu não consigo uma água a 0 graus com facilidade, principalmente aqui no Brasil. Então, o que que acontece? A temperatura que eu encontro aqui da água, em torno de 25, 28 graus, né? Eu gostaria também, você deve estar imaginando, puxa, por que que esse fluido está circulando? É lógico que aqui eu coloquei no mesmo nível, mas na lógica, esse aqui o nível estaria acima, onde está recebendo calor. Lembra? Desculpa, esse nível estaria abaixo, onde está recebendo calor. E quando ele esquenta, ele vai ficar menos denso, vai subir e vai ser resfriado aqui. Ao ser resfriado, ele desce. Mas eu fiz assim porque não é isso que está me interessando. O que está me interessando são essas trocas de calor. Como eu não tenho uma água a 0 graus com facilidade, e a água que eu encontro com facilidade é na faixa de 28, então, o que é mais fácil? Eu encontrar uma água a 0 graus para eu condensar um vapor que está a 2 graus, ou eu aquecer esse vapor para quando ele chegar aqui, condensar? É óbvio que o mais simples, né, de fazer é aquecer esse vapor. E como é que eu aqueço ele? Nesse caso aqui, eu vou aquecê-lo colocando um outro dispositivo aí, né, um outro componente, que no caso é o compressor. Esse compressor, nesse exemplo, ele vai pegar esse vapor que está a 2 graus, ao comprimi-lo, vai aumentar a sua temperatura e sua pressão. Bem, da mesma forma que nós consideramos a troca de calor perfeita, esse 80 graus, quando chegar aqui, o que vai acontecer? Aqui está 28, ele vai condensar e vai virar líquido. Mas se a troca de calor é perfeita, esse líquido vai sair aqui a 28 graus, né? Então ele vai chegar lá na serpentina 28 graus. Ora, qual vai ser a temperatura desse ambiente? Né? Então, eu resolvi o problema de reaproveitar o vapor que estava saindo a 2 graus, esquentando ele para ele condensar a uma temperatura ambiente. Porém, eu causei um outro problema. Qual foi o outro problema? A temperatura do líquido aqui muito elevada, para a temperatura que eu quero aqui, que é de 10 graus. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso resfriar esse líquido. Como que eu faço isso? O líquido está a 28 graus, eu vou botar um outro dispositivo ali. Que dispositivo é esse? Esse dispositivo vai fazer com que a temperatura desse fluido refrigerante saia de 28 e baixe para 0 graus. Que dispositivo é esse? É o dispositivo de expansão. Então, o que o dispositivo de expansão faz? Ele diminui a temperatura de 28 graus, nesse exemplo, para 0 graus. Como que ele faz isso? Através da expansão que ele tem aqui, né? Ao expandir, eu aumento a área, eu vou diminuir a pressão e vou diminuir a temperatura. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Bem, vamos dar prosseguimento aqui. Agora, com essa serpentina a 0 graus, eu voltei a ter, a minha temperatura interna aqui é de 10 graus. Então, o calor agora aqui, ó, está vindo para essa água que está a 28 graus. Um detalhe que eu acho interessante, né, nós sabemos que a tendência, né, o calor ele vai sempre do corpo mais quente para o menos quente. E o equipamento de refrigeração, ele consegue retirar o calor de um ambiente frio, vamos considerar frio, né? Baixa temperatura, e jogar esse calor no ambiente onde a temperatura é mais alta.
isso está indo contra a natureza. Então, é por isso que eu tenho que facilitar a vida desse equipamento. Qualquer problema que eu tenha aqui ou aqui, eu vou ter dificuldade para fazer essa transferência. Então, é isso que nós vamos ver durante o curso todo, tá? Esse equipamento aqui recebeu o nome, essa serpentina recebeu o nome de evaporador e essa aqui de condensador. Então aqui nós vamos ter já os 4 componentes básicos, né? Evaporador, compressor, condensador e dispositivo de expansão. Eu agora vou fazer o ciclo de refrigeração de uma outra forma, né? Isso aqui continua sendo o evaporador, o condensador, o compressor e o dispositivo de expansão. Agora eu botei um ventilador. Agora aqui não é mais aquela água, é um ventilador que está passando ar nesse condensador. Bem, vamos relembrar o ciclo de refrigeração. Vamos começar por aqui. O refrigerante ele sai do compressor no estado de vapor, com uma alta pressão e uma alta temperatura. Então eu uso uma sigla VAPT, né? Vapor, alta pressão e alta temperatura. Esse vapor, ao entrar aqui no condensador, ele vai receber um ar que está mais frio que ele, consequentemente esse ar vai resfriar o vapor e vai sair quente do outro lado. Mas o refrigerante, ao ser resfriado, ele vai virar líquido. Então, aqui embaixo, na saída do condensador, eu tenho líquido, mas continua com alta pressão e alta temperatura. Ao passar pelo dispositivo de expansão, através da expansão, essa pressão aqui cai. Então, e continua no estado líquido, tá? Aqui é líquido. Então, eu vou ter líquido, baixa pressão e baixa temperatura. Esse líquido, ao entrar aqui, vai receber, através desse ventilador, um vento mais quente que ele. Então, esse vento vai trocar calor com refrigerante e, consequentemente, vai sair mais frio. E o refrigerante, por sua vez, vai se evaporar e vai sair daqui em forma de vapor. Então, lá em cima eu tenho vapor, baixa pressão e baixa temperatura. É assim que funciona o ciclo de refrigeração. Bem, eu posicionei esses componentes estrategicamente. Para quê? Primeiro, para que eu possa dividir esse ciclo, né? Eu posso dividir esse ciclo em 4 partes. As primeiras 2 é essa divisão, onde de um lado eu tenho alta pressão e, consequentemente, alta temperatura, e do outro lado eu tenho baixa pressão, consequentemente, baixa temperatura. E mais aonde que eu posso dividir? Eu posso dividir aqui, né? Dessa linha para baixo, eu tenho refrigerante na forma líquida. Da linha para cima, eu tenho refrigerante na forma de vapor. Bem, isso é importante, será? Eu acho que sim, porque eu já consigo tentar descobrir o que acontece caso alguma coisa dê errado aqui. Então vamos lá. Vamos considerar que esse ventilador parou por algum problema. Ora, se parou, o que vai acontecer no sistema? É esse ventilador que joga o ar quente aqui, ó, que joga o calor no refrigerante. Se ele parou, é como se fosse um fogão, né, que eu apaguei o fogo. Antes, eu tinha uma panela no fogão, com fogo aceso, a água estava fervendo. Então, com o ventilador funcionando, o líquido aqui está fervendo e vaporizando.
desde o momento que eu não tenho mais esse ventilador, eu não tenho mais esse calor. Então, o que vai acontecer? Não vai evaporar, né? Então, o refrigerante, em vez de entrar no compressor em forma de vapor, vai entrar em forma líquida. Isso vai fazer com que o compressor se danifique, porque o líquido não é compressível. Então, eu preciso que o refrigerante saia daqui em forma líquida. Chega aqui em forma de vapor. Por isso, eu tenho que tomar essas precauções para não atrapalhar a troca de calor aqui. Em compensação, do outro lado, se esse ventilador também parar, o que vai acontecer? Eu não vou ter o resfriamento do refrigerante. Por conseguinte, ele não vai virar líquido da forma como deveria. E eu vou ter problema e eu passo a ter problema aqui no ciclo. Eu não vou conseguir transferir o calor daqui para cá. Como o evaporador está no lado de baixa pressão, qualquer problema aqui no evaporador, na troca de calor, o que eu chamo problema na troca de calor? Eu já dei o exemplo que o ventilador pode parar, mas o evaporador pode estar sujo. Eu posso ter problema aqui na troca de calor. O refrigerante não vai evaporar e retorna líquido ao compressor. E a pressão de sucção cai. Cai porque eu estou na baixa pressão. E aqui, se eu tiver algum problema aqui no condensador, ventilador parado, condensador sujo, além de não condensar, a tendência dessa pressão aqui é aumentar. Bem, vamos acrescentar mais algumas informações a esse ciclo. Nós já vimos, né, que eu tenho baixa pressão, alta pressão, o refrigerante vapor, baixa pressão, vapor, alta pressão, líquido, alta pressão, líquido, baixa pressão. Eu agora vou colocar um manômetro aqui e vou ver lá 250 PSI. Bem, nós estamos trabalhando aqui com R407C. Se eu tenho o valor da pressão, eu, através daquele aplicativo que nós já estudamos, eu consigo descobrir qual é a temperatura de saturação, ou seja, qual é a temperatura em que esse fluido refrigerante vai se evaporar. Então, eu fui lá no aplicativo e verifiquei que a temperatura de condensação para esta pressão é de 41,76 graus Celsius. Bem, só que a temperatura desse fluido aqui está 80 graus. Por que está 80 graus? Por causa da compressão desse vapor. E essa temperatura é que vai chegar lá no condensador. Aqui no condensador, eu tenho um vento passando aqui mais frio do que esse cara. Vamos considerar aqui uma temperatura de 30 graus, né? Um exemplo de 30 graus, 25 graus. Então, o que vai acontecer aqui? Essa temperatura começa a baixar. Vai de 80 para 70, para 60, para 50, até chegar em 41,7. Quando chegou em 41,76, o que vai acontecer? Porque por enquanto aqui foi troca de calor sensível. Só houve diminuição de temperatura. Quando chegar em 41,76, que é a temperatura de condensação, esse refrigerante ele vai se condensar. E ao se condensar, ele vai ficar na mesma temperatura. Calor latente. Aqui eu tenho calor latente. Depois que passou 100% para líquido, eu continuo com o ar aqui mais frio que ele. Então, ó, a temperatura começa a baixar. Nesse exemplo aqui, eu botei 35,76 para facilitar a conta. Então, aqui, eu posso dizer que daqui para cima, eu só tenho vapor. E daqui para baixo, eu só tenho líquido. E daqui para cá, eu tenho vapor se transformando em líquido.
Esta temperatura eu só consigo botando um termômetro aqui. E aqui eu já tenho o valor do subresfriamento. Como é que eu descubro o subresfriamento? Nós vimos que o subresfriamento é a temperatura do líquido abaixo da temperatura de condensação. Então a temperatura de condensação, nesse caso aqui, é 41,76. Por quê? Porque nós encontramos no aplicativo essa temperatura em função dessa pressão. E pegamos a temperatura final dele aqui, ó, com o termômetro na linha de líquido. Fazendo essa diferença, eu encontrei um valor de 6K. Então, 6K está sendo o subresfriamento. Ok? Agora vamos ver o lado de baixa pressão. Se eu estou com uma pressão de 62 PSI do R407C, a temperatura de evaporação é de 4 graus. Lembrando, pessoal, que o 407C é um blend, começa com 4. Para que eu descubra a temperatura de condensação, eu tenho que botar essa pressão e selecionar lá a escala no bulbo, né? E aqui na escala do Joule. Não esqueçam isso. Se eu esquecer isso, vou fazer a leitura errada. Então aqui, ó, esse refrigerante ele está se evaporando a 4 graus por ser um 407C numa pressão de 62 PSI. Aqui ele já entra saturado, ele já entra com essa temperatura. Então ele vai se evaporando desde quando saiu do dispositivo de expansão, ele vem se evaporando gradativamente aqui, até um determinado ponto. Desse ponto em diante, ele vai passar a vapor. Ora, se ele está se evaporando, significa que eu estou aplicando calor latente. E no calor latente, a sua temperatura é constante. Depois que passa 100% para vapor, e eu continuo jogando calor aqui, é que a temperatura dele vai subir. E essa temperatura eu só consigo medir através de um termômetro. Então, nesse exemplo, eu encontrei uma temperatura lá na sucção, na saída do evaporador, de 11 graus Celsius. Então, eu posso dizer que esse vapor ele está superaquecido. Superaquecido de quanto? Superaquecido de 11 menos 4. Então, ele foi superaquecido de 7K. Então, gente, esse é o ciclo de refrigeração que quando vocês vierem aqui para a aula prática, a gente vai ver isso funcionando. Não com esse tipo de gás, não com essas pressões, mas nós vamos ver isso funcionando. Ok? Quais são as funções dos componentes? Então vamos lembrar. O evaporador. Bem, o evaporador, a função dele é... quem falou absorver calor do ambiente a ser refrigerado, acertou, né? Eu escuto muita gente falando, a função do evaporador é evaporar o refrigerante. Não, não é evaporar. A evaporação é uma consequência. A função dele, ele foi feito, ele está ali para resfriar o ambiente, absorvendo o calor dele, né? E a função do condensador? Também não é condensar o refrigerante. O equipamento ele não transfere calor de um ambiente para outro, então o evaporador absorve. E o condensador, ele libera, né? Libera o calor absorvido pelo evaporador e aquele que foi acrescentado pelo compressor, né? Pela compressão. Então o condensador ele libera o calor que foi absorvido pelo evaporador lá do ambiente e mais aquele que foi acrescido pela compressão. Bem, e a função do compressor? É outra coisa. Eu escuto muita gente falando, a função do compressor é succionar e comprimir. Eu não penso dessa forma. Eu penso o seguinte, succionar e comprimir é o que ele faz. A função dele no sistema de refrigeração é aquecer o fluido refrigerante para que o mesmo se condense a uma temperatura ambiente. Nós vimos isso, né?
Nós verificamos isso lá no ciclo de refrigeração. E eu vou mostrar a vocês que existem sistemas de refrigeração, equipamentos de refrigeração, que não tem compressor. No lugar do compressor eu tenho uma fonte de calor. Então, o compressor ele realmente é para aquecer o fluido refrigerante para que ele, o fluido refrigerante, se condense a uma temperatura ambiente. E o dispositivo de expansão? Para que ele entrou no sistema? Ele entrou no sistema para baixar a temperatura do fluido refrigerante. Estão lembrados? O fluido refrigerante estava quente, estava a 28 graus, eu precisava dele a 0 graus. Então, a função do dispositivo de expansão é baixar a temperatura do fluido refrigerante, baixando a pressão. Ok? Eu tenho duas classificações de sistema de refrigeração. Vocês já estudaram isso também, já deve ter estudado isso. Eu tenho o que a gente chama de expansão direta, é quando o refrigerante troca calor diretamente com o meio a refrigerar. Então, se o refrigerante ele está trocando calor diretamente com o meio a refrigerar, ele é chamado de expansão direta. A gente pode dar como exemplo um condicionador de ar, uma câmara frigorífica, um refrigerador. Isso tudo, o refrigerante troca calor diretamente com o meio a refrigerar. E eu tenho também o que é chamado de expansão indireta, que é quando o refrigerante troca calor com um fluido intermediário e este com o meio a refrigerar. Como exemplo, nós temos aí o sistema de água gelada, né? Que se utiliza o chiller, né? O chiller, o que ele faz? Ele resfria a água com o intuito dessa água refrigerar o ambiente que eu preciso baixar a temperatura. Então o chiller, ele não refrigera diretamente o ambiente. Esse sistema é muito utilizado em shopping center, onde eu tenho uma central de água gelada que fabrica, né, entre aspas, a água gelada, e essa água gelada ela é bombeada até os fancóios, que estão nos ambientes que eu preciso baixar a temperatura. Então é a água gelada é que retira calor do ambiente. Por isso que é chamado indireto. Ok? Mas a gente vai ter uma ocasião que a gente vai falar bem sobre chiller. Ok? Bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a aula prática.